Isaac foi o único filho do casal Abraão e Sara. Não se sabe ao certo em qual região Isaac nasceu, mas uma das possibilidades mais aceitas é que talvez ele tenha nascido em Gerar. No hebraico, o nome Isaac significa riso, aquele que ri, ou ele ri, e foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino. Em Gênesis capítulo 17, versículo 19, nós lemos: E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Um fato interessante em relação ao significado do nome Isaque é que quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, Abraão riu dessa promessa. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 17. Já em Gênesis capítulo 18, quando Deus repetiu a mesma promessa a Sara, ela também riu devido a certa incredulidade. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso e que todos que soubessem iriam rir com ela. Abraão já tinha 100 anos de idade e sua esposa Sara 90 quando Isaque nasceu. Em reconhecimento à promessa da aliança, Isaque foi circuncidado quando tinha 8 dias de nascido. No dia do desmame de Isaque, seu irmão Ismael, filho de Abraão com Agar, zombou dele. Sara ficou bastante irritada e pediu que Abraão se livrasse tanto de Ismael quanto de Agar. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho legítimo seu. Mas Deus tranquilizou Abraão, dizendo que sua descendência seria considerada por meio de Isaque e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois ele também seria um povo. Sendo assim, Abraão fez conforme Sara lhe havia pedido. Além desse fato, a Bíblia não fornece mais nenhuma referência sobre a infância e juventude de Isaque. A próxima referência a Isaque já o mostra subindo o Monte Moriá com seu pai. No capítulo 22 de Gênesis, para manifestar a fé de Abraão, Deus o provou, ordenando-lhe que oferecesse seu filho Isaque em holocausto. É difícil determinar a idade de Isaque no momento do sacrifício, mas muitos estudiosos acreditam que Isaque tinha cerca de 25 anos naquela ocasião. Isso condiz com o relato bíblico de que ele já era forte o suficiente para carregar a madeira para o holocausto. Durante o caminho, a Bíblia relata que Isaque não sabia que ele seria sacrificado. Quando chegaram ao local ordenado por Deus, Abraão amarrou Isaque no altar para imolá-lo, porém ele foi impedido. Em Gênesis capítulo 22, versículos 11 e 12, nós lemos: Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. O episódio do sacrifício é muito significativo. Além de vários paralelos com a expiação de Cristo, tal ato demonstrou tamanha fé que Abraão tinha, como também a obediência e a fé do próprio Isaque. A fé de Abraão não se resumiu apenas em obedecer à ordem divina e entregar seu filho em holocausto. Mas Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos para que as promessas fossem cumpridas. O escritor de Hebreus afirma que, figuradamente, Abraão recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Em Gênesis capítulo 24, Abraão pediu para que seu servo trouxesse de sua terra, dentre seus parentes, uma esposa para Isaque. Abraão creu que o Senhor garantiria o êxito da missão e assim foi. Algumas pessoas procuram usar erroneamente o capítulo 24 de Gênesis, especialmente o versículo 67, para tentar defender a possibilidade de um casal morar juntos sem se casar. Mas uma exposição simples do capítulo 24 revela que tal interpretação é totalmente equivocada. Basicamente, o servo que Abraão enviou era seu procurador legal na missão, e naquela época, casamentos arranjados eram comuns. Além disso, Labão, o irmão de Rebeca, aparentemente era o patriarca da família. Ele tinha autoridade religiosa e civil sobre sua casa. Então, diante da família de Rebeca, o servo de Abraão formalizou a proposta de casamento e entregou presentes valiosos a Rebeca, a sua mãe e ao seu irmão. Em Gênesis capítulo 24, versículo 58, lemos sobre como Rebeca aceitou a união. Por fim, em Gênesis capítulo 24, versículo 60, Rebeca foi abençoada por sua família, provavelmente por seu irmão, significando a oficialização legal do casamento dentro dos moldes daquela época. Portanto, quando Isaque levou Rebeca para sua tenda, ela já era sua esposa oficialmente. Isaque e Rebeca esperaram 20 anos por filhos, pois Rebeca era estéril. Isaque intercedeu ao Senhor em favor de Rebeca e ela engravidou, dando à luz aos gêmeos Esaú e Jacó, quando Isaque tinha 60 anos de idade. Mais tarde,
quando Esaú e Jacó já eram homens formados, instigado por sua mãe, Jacó se aproveitou do fato de Isaque ter visão fraca devido à idade e se passou por Esaú, recebendo a bênção que cabia ao primogênito dos filhos. Embora aquele ato tenha tomado Isaque de surpresa, em nenhum momento Deus foi surpreendido. Muito pelo contrário. Quando Rebeca ainda estava grávida, ela sentia os meninos se empurrando dentro de seu ventre. Quando ela consultou o Senhor sobre aquilo, ele esclareceu que dentro do ventre dela havia 2 nações e que o mais velho serviria ao mais novo. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma exposição profunda desses relatos de Gênesis, afirmando que antes do nascimento dos gêmeos, antes que ambos tivessem feito alguma obra, Deus já havia escolhido Jacó. Nós podemos resumir a vida de Isaque em alguns pontos principais. Em primeiro lugar, Isaque era um homem de caráter. Ele era correto e tinha um temperamento manso. Tais aspectos podem ser identificados quando ele não questionou a atitude do pai em oferecer-lhe em sacrifício. Também não discutiu com os pastores sobre os poços em Gerar. Possivelmente ele era afetuoso e bastante ligado à sua mãe, Sara, de quem sentiu profundamente a morte. Aparentemente ele também não era uma pessoa de guardar rancores, pois em Gênesis capítulo 26 ele relevou a atitude de Abimeleque. Em segundo lugar, Isaque era um homem de fé. Isso pode ser visto tanto no episódio do sacrifício no Moriá, como na forma com que ele intercedeu a Deus em favor de sua esposa Rebeca, que era estéril. Além disso, ele é citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. No versículo 20, o escritor bíblico diz: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Em terceiro lugar, Isaque também não era um homem perfeito. Ele mentiu e repetiu a mesma atitude de Abraão ao dizer que Rebeca era sua irmã ao invés de esposa, em Gênesis capítulo 26, versículo 7. No caso de Abraão, isso até era uma meia-verdade, porém no caso de Isaque era uma informação inteiramente falsa. Além disso, Isaque não teve um comportamento exemplar com relação ao trato com os filhos. Nitidamente ele tinha certa preferência por seu filho mais velho, Esaú, e isso gerou problemas em sua família. Alguns estudiosos argumentam que tal preferência poderia ter sido causada em resposta ao favoritismo de Rebeca por Jacó. Em quarto lugar, diferentemente de Abraão e de seu filho Jacó, Isaque foi o único de entre os 3 principais patriarcas do povo hebreu que não teve o seu nome mudado por Deus, já que foi o próprio Deus que anunciou o seu nome a Abraão antes de seu nascimento. Em quinto lugar, Isaque morreu com a idade de 180 anos. Isso está registrado em Gênesis capítulo 35, versículo 28, onde lemos: e foram os dias de Isaque 180 anos. E o versículo 29 ainda diz: e Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Em sexto lugar, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo usou a figura de Isaque para falar das bênçãos da vida espiritual em Cristo. Em Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31, vemos que Paulo faz uma comparação entre Isaque e Sara por um lado e Agar e Ismael por outro. Tal comparação feita pelo apóstolo Paulo reflete o contraste entre a escravidão da lei e a liberdade da graça, a qual nos faz filhos da promessa como Isaque. Então, concluindo, Isaque foi o filho que Deus pessoalmente prometeu a Abraão e Sara. Por isso, embora Abraão também tenha tido outros filhos que originaram nações, em Isaque é que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida, o povo da aliança, foi chamado. Por tudo isso, a história de Isaque é uma das mais destacadas nas Escrituras. Ele está entre os 3 grandes patriarcas de Israel, juntamente com Abraão, seu pai, e Jacó, seu filho. Isaque tinha um caráter pacífico que refletia mansidão e temperança. Certamente Isaque foi um exemplo de fé, obediência, temperança, prudência, perseverança e caráter. Para algumas pessoas, a vida de Isaque talvez não tenha sido tão espetacular quanto a vida de Abraão, o pai da nação, nem tão intensa como a de Jacó, o pai das tribos de Israel. Porém, seu relacionamento com Deus o colocou na galeria dos heróis da fé. E Isaque foi uma prova viva da fidelidade de Deus, tipificando a liberdade da graça do Senhor, a qual também nos faz filhos da promessa como Isaque.